Amados, graça e paz. Existem alguns temas que parecem ter desaparecido dos púlpitos da maioria das igrejas, talvez por serem confrontadores. Hoje se prega, claro, com algumas exceções, o que as pessoas querem ouvir mais do que aquilo que precisam ouvir. Hoje abordaremos um desses temas esquecidos e que precisam urgentemente voltar a ser pregados, porque o momento se faz muito necessário. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4. Eu quero ler os versículos 17 a 19. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 17 a 19. A palavra de Deus diz assim: porque chegou o tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que rejeitam o Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a própria vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Amados, Pedro aqui nesse momento, ele está lembrando aos seus leitores acerca do julgamento de Deus. Ele estava falando sobre algo que a igreja começava a experimentar. E nós precisamos ter sempre em mente o julgamento de Deus. E eu quero mostrar 3 coisas que esse texto fala acerca do julgamento de Deus. A primeira coisa é de que o julgamento de Deus começará por nós. O versículo 17, ele é muito claro em dizer justamente isso. Chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E aqui 2 coisas é preciso a gente ter em mente sobre o julgamento que ele vai ter sobre nós. Primeiro é que o julgamento de Deus sobre nós é um processo de depuração. Se você olhar o versículo anterior ao 16, ele está dizendo: mas se você sofrer por ser cristão ou como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso, porque chegou o tempo de começar o julgamento. Então, o que Pedro disse aos seus leitores aqui, Deus começaria esse julgamento por sua casa, pelo seu povo, mas seria um processo de depuração onde as circunstâncias, os sofrimentos, as tribulações do estar aqui seriam usados por Ele para purificar seus filhos deste mundo. Embora hoje o processo de depuração seja usado, a expressão usada pelos desenvolvedores e programadores que resolvem problemas de computadores, de software ou hardware, na metalurgia era o ato de remover dos metais aquelas substâncias indesejáveis, que eles chamavam de escórias, as impurezas que vinham com o metal por meio do calor do fogo. Era assim com o ouro, era assim com a prata, era assim com a argila quando se fazia o vaso. Da mesma maneira, o julgamento de Deus é um processo de depuração por meio do fogo da tribulação, por meio do fogo das circunstâncias, por meio do fogo dos sofrimentos, onde a nossa vida ela vai sendo purificada passo a passo do pecado, aonde
os nossos rumos vão sendo corrigidos, as nossas atitudes vão sendo corrigidas, realinhadas, para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. É um processo onde a nossa fé, ela é provada, para poder ser aprovada. É um processo que vai nos levar à maturidade. Paulo César, no Logos, ele fez uma canção que dizia isso: Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer, e eu creio nisso também, basta-me a graça. O pastor Russell Shedd, ele contraiu um câncer agressivo, e o último vídeo que gravaram com ele, perguntaram como é que ele estava diante do diagnóstico que tinha dado, do tempo que ele ia ter. E ele deu uma resposta que confesso que me impactou. Ele disse: eu tenho estado mais próximo de Deus, e é como se eu estivesse dia a dia desmamando das coisas do mundo para me preparar para o encontro com Deus. Dias depois ele partiu para a glória. Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Lá em Tiago, no versículo 12 do mesmo capítulo, você vai encontrar ele dizendo: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, é um processo de depuração, quando Deus permite que nós passemos por tribulações por causa do Evangelho. Mas além de um processo de depuração, o julgamento de Deus começará em nós como um processo de separação. O que Pedro está deixando muito claro aqui é que ele estava falando que o julgamento de Deus sobre nós é um processo de separação entre o joio e o trigo, porque a tribulação ela revelaria o coração de cada um. O próprio Jesus deixou muito claro que o julgamento de Deus, ele haveria de fazer uma separação entre o falso e o verdadeiro, entre o infiel e o fiel, embora enquanto estivéssemos no mundo, tanto um quanto o outro iriam conviver até o tempo da colheita. O julgamento de Deus começará pelo seu povo por duas razões. A primeira, porque aonde o privilégio foi maior, o juízo será mais severo. Porque não há salvação para os anjos que se rebelaram, porque eles estiveram na presença do Deus Altíssimo. Quanto maior o privilégio, mais severo será o juízo. A segunda razão é porque aqueles que se dispunham a se tornar parecidos com Jesus, com o tempo, eles vão se diferenciando daqueles que se recusam a fazê-lo. Vai ficando claro pelos frutos. Quem afirmou isso foi o próprio Jesus, lá no Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 7, versículo 17 a 18, ele diz assim: semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins.
nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Mas na frente, nos versículos 21 a 23, ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O julgamento começa de nós como um processo de separação entre os que são realmente filhos e os que não são. Além de começar por nós, o julgamento de Deus envolve os ímpios. Aí o versículo 18 deixa isso muito claro. Ele termina o 17 dizendo: se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? O julgamento de Deus envolve os ímpios para a condenação. Pedro, ele exortou seus leitores a se manterem firmes nas provas, porque por mais desafiador que seja o julgamento de Deus sobre os filhos, ele seria mais severo para os ímpios, porque para eles o julgamento envolverá condenação. O juízo de Deus sobre os ímpios não será um processo completo, será já uma declaração da pena a ser cumprida. Declaração da sentença. Tal sentença ocorrerá porque eles rejeitaram a Cristo. Porque Cristo é a última oportunidade, a última chance que Deus concede às pessoas para se chegarem a Ele. Para que o mundo se reconcilie com Ele. É a posição tomada em relação à cruz que determinará o destino das pessoas, se salvação ou condenação. E essa é a razão porque nós pregamos o Evangelho. Essa é a razão porque nós fazemos missões. Provérbios capítulo 11, 31 é o texto que Pedro está citando aqui nessa passagem. Ele diz: se os justos recebem na terra a punição que merecem, quanto mais o ímpio e o pecador. João capítulo 3, versículo 36, Jesus deixou muito claro: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Mas além de um processo de condenação, o julgamento de Deus será um processo de condenação eterna. Pedro deixou muito claro que o julgamento de Deus sobre os pecadores será mais severo, porque virá acompanhado de uma condenação definitiva, de uma condenação completa, permanente, justa, mas principalmente eterna. Ao contrário do que ensinam muitas religiões, a perspectiva dos ímpios sem Cristo, depois da morte, é sem esperança. Não vai haver purgatório, não vai haver limbo, não vai haver reencarnação. Não vai adiantar fazer as missas de terceiro, sétimo, 30 anos. Porque a palavra de Deus, ela deixa muito claro que após o juízo não haverá salvação. O tempo, a oportunidade é hoje. É agora.
é enquanto Cristo não vem. Há quem diga que o inferno será o maior lugar de arrependidos por metro quadrado. Só que vai ser tarde demais. Max Lucado, no seu livro João 3,16, ele diz que o juízo é como se Deus estivesse olhando para o ímpio, com lágrima dos olhos e dizendo: sua escolha será respeitada. Hebreus 9:27, a palavra de Deus diz: da mesma forma como ao homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Daniel 12, versículo 2, do Antigo Testamento, já vinha essa perspectiva. Multidões que dormiam no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Claro que aqui não está falando do sono da alma, está falando do sono do corpo. A alma volta a Deus que o deu. Mas, amados, embora o julgamento de Deus envolva os ímpios, é interessante que dá abertura para apelação. Aí o versículo 19, ele diz: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Há uma abertura para a apelação por parte do salvo. Pedro, ele está incentivando os seus leitores ao afirmar que em meio ao processo de depuração, eles podiam apelar ao Senhor por ajuda. Por ser um Deus misericordioso, realista e sempre presente, Ele os ajudaria na caminhada, em meio à tribulação, em meio às lutas, e garantiria a vitória. Amados, embora Deus permita provações, permita tribulações, por causa do nome dEle, Ele não nos deixa só no processo. Esse é um privilégio reservado somente aos que foram salvos. Ao contrário dos ímpios, que não tem a quem apelar. Como Pai que ama, Deus deseja que recorramos a Ele e cresçamos, mas Ele sabe os nossos limites. Por isso o Espírito Santo está conosco, como garantia. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que a possam suportar. Veja Hebreus capítulo 12, versículos 7 a 10. Ele vai dizer: perseverem na disciplina, Deus os trata como filhos. Ora, o filho não é disciplinado pelo pai. Todavia, se vocês ficarem sem disciplina, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos, não filhos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai espiritual para assim vivermos. Os nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Deus, porém, nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Uma pergunta, contudo, surge aqui. Como é que nós podemos apelar para Deus no meio das provas? Nós apelamos para Deus fazendo dele um depósito da nossa confiança.
No versículo 19 de 1 Pedro, você vê a expressão: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma. Essa expressão no grego significa encomendar, entregar, confiar. O que é que está envolvido aqui? Havia um costume antigo, na época que não tinha bancos, nem depósito, nem casa de moeda, em que era um costume considerado sagrado quando um amigo chegava para outro amigo e depositava, dava a ele uma certa quantia em dinheiro ou objeto de valor em confiança. Era um amigo fiel, em confiança. Se ele fosse viajar ou alguma coisa assim. Esse amigo que recebia a quantia de objetos ou o valor, ele ficava na obrigação, na responsabilidade da honra e da fé de devolver o dinheiro ou os valores intactos. Não importa o tempo que passasse. Se esse ato era sagrado entre homens, imagine com relação a Deus, o nosso fiel Criador. Por isso eles podiam perseverar em fazer o bem. Amados, da mesma maneira, a entrega da vida a Deus pela fé é o ato de nós depositarmos toda a nossa confiança nele, na sua fidelidade, no seu amor, demonstrados por meio de Jesus na cruz do Calvário, tendo a certeza absoluta de que ele garante a nossa salvação. A nossa salvação hoje é um depósito que ele guarda, por meio do que Jesus fez na cruz, para ser entregue naquele dia. É a coroa que ele guarda. Davi tinha essa certeza quando, por exemplo, exortou os jovens da sua época no Salmo 37, versículo 5. E é nesse contexto que eu preciso entender esse texto. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo o fará. O próprio Jesus, quando na cruz do Calvário, depois de ter dito que tudo estava consumado, as últimas palavras que ele falou estão lá em Lucas 23, 46. E ele fala em alta voz, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Cadê o amém? Por que o amém? Porque o Deus que recebeu o Espírito de Jesus o ressuscitou dos mortos, o glorificou, o exaltou. E a pergunta é: o Deus que ressuscitou Jesus dos mortos, honrando a entrega e o exaltou acima de tudo e todos, não é digno da nossa confiança e da nossa fé? Caminhando para o final, queridos, embora seja um assunto pouco falado, pouco pregado, esse é um dos assuntos mais importantes da vida cristã. Os apóstolos viveram na perspectiva da vinda de Jesus e do julgamento que Deus iria trazer. Deus virá ao mundo por meio de Cristo para julgá-lo. O julgamento, Pedro lembrou aos seus leitores, e a gente precisa ter sempre em mente isso. O julgamento já começou. Não se engane. O juízo final não vai acontecer quando Cristo voltar. O processo de julgamento já começou. Jesus disse: aquele que ouve o Evangelho e crê,
está salvo. Quem não crê, já está. O julgamento começou. Mas ele começa por nós, como um processo de depuração e de separação. Você está passando pela prova, passe pela prova, como diz o cantor Lázaro, dando glória a Deus e entendendo que as provas que Deus permite que você passe são para aperfeiçoar o seu caráter, a sua atitude, para que você se torne mais parecido com Jesus. Então troque a murmuração pelo louvor. Não estou chamando você para ser masoquista, não é isso. É para você entender que todas as provas que você tem são para fortalecer você. Mas a Bíblia também diz que o julgamento vai nos separar daqueles que estão entre nós, mas que não são dos nossos. Porque a real conversão vai fazer essa diferenciação. Quem se torna parecido com Jesus, ele com o tempo vai destoando daqueles que não são. O julgamento de Deus vai passar pelos ímpios, mas é um processo de punição, aonde aqueles que decidiram definitivamente rejeitar a Cristo, definitivamente serão condenados. Essa semana eu vi uma expressão muito interessante: você pode falar o que você quiser, mas há consequências ao que você fala. Nós podemos tomar as escolhas que quisermos, mas há consequências dessas escolhas. Mas é interessante que no julgamento de Deus existe um recurso que nós temos de apelação, aonde quando a coisa está apertada demais, nós podemos recorrer ao Senhor por socorro, por força, para que Ele nos ajude, para que Ele nos coloque em pé, para que Ele nos mantenha. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. E Ele é glorificado por meio das nossas provas. A maneira como nós reagimos e agimos nas provas pode glorificar a Deus ou não. Precisamos refletir sobre qual julgamento nós teremos. Se o dos salvos, que será bem desafiador, e continuará sendo, ou se o dos ímpios, que será definitivo. Minha oração é que nós passemos pelo julgamento dos salvos, da casa de Deus. Mas para isso, queridos, nós temos que ouvir de novo o conselho de Davi, no Salmo 37, versículo 5. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele tudo fará. A sua função não é merecer a salvação, ninguém merece. A sua função é olhar para Deus e perguntar a si mesmo: Ele é digno da minha confiança total, para que eu deposite a minha vida nele? E você entender que sim, e entregar a sua vida a Ele. Porque no tempo certo, Ele não vai dar a vida de volta, Ele vai nos dar uma nova vida eterna, um corpo glorificado, para vivermos com Ele. Vamos ficar de pé?